E aí, o que acontece? Nessa época, e aí eu vou falar uma coisa aqui, eu vou entrar no assunto, porque é uma coisa que eu vou falar, que é a primeira oportunidade que eu tô tendo de assim, botar panos em cima de uma coisa que eu já passei, tá? Aham. Nessa época eu era uma cara, assim, sem papa nenhum. Não tinha Sem muito filtro. fio. Nossa senhora, eu falava mesmo, não queria saber, né, enfim. E eu usava esse recurso que eu já tenho, do que vocês falaram, do visual. Expressões. Mas era muito pior. Era muito mais acentuado. Entendi. Então eu falava, cara, isso aqui é inacreditável. Tipo, é impossível. É impossível você acreditar nisso aqui. Só que acontece, né? As pessoas na internet, elas não têm filtro. E às vezes, um comentário que eu faço dá margem para uma pessoa atacar aquela pessoa que tá dando aquela informação falsa, né? Então, assim, eu fiquei conhecido na época como o terror do TikTok. O caçador das fake news biológicas. Exatamente. Mata ele. Não, você não tem ideia. Eu me tornei um vilão, né? Para os semeadores de fake news biológicas. De fake news. E aí, pra vocês terem uma ideia. Você tomou sem açúcar, né? Não, mas tudo bem. Pra vocês terem uma ideia. Depois de um tempo, que eu fui reagir a um vídeo de um menino, né? Que eu lembro que esse foi muito marcante pra mim, né? Porque ele falava de animais serial killers. Tipo, um animal serial killer é um predador, é um carnívoro, né? É um serial killer. Mas ele quis dizer, tipo assim, animais que mataram humanos, né? Na história. Entendi. Né? Mas o serial killer saiu errado. Enfim. E aí, na época, eu falei, cara, ó, fiz um vídeo reagindo. Falei, pô, não é assim, não é parará. Aí ele reagiu ao meu vídeo. Era um menino que, assim, gostava. Ele não botava muita besteira, não, na internet. Mas ele chegou pra mim e falou assim, olha só. Deixa eu te falar. Achava melhor você me mandar uma mensagem, cara. Por que você não me mandou uma mensagem falando, pô, Iago, tira o vídeo? Quer dizer, eu vou tirar o meu vídeo tá errado. Por que você não falou isso? Agora você me expõe de um jeito desnecessário e tal. Parará, eu apaguei o vídeo. Aí ele me chamou no WhatsApp. Hoje eu sou super amigo dele. E, né, aí ele falou assim, Iago, olha só, deixa eu te explicar qual é a realidade que você não sabe. Aí eu, fala. Existe um grupo no WhatsApp em que essas pessoas que criam esse tipo de conteúdo, elas ficam o dia inteiro falando assim, e aí, quem vai ser desmentido pelo Iago hoje? Ó, acho que vai ser você, hein? Acho que teu vídeo lá vai ser desmentido. Aí eu falei assim, que isso, cara? Eu tô nesse nível. Ele, Iago. E quando eu vi o seu vídeo falando de mim, meu coração acelerou. Eu comecei a passar mal. Aí eu falei assim, cara... Não é quem eu tô me tornando, sabe? Tipo, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero que as pessoas, tipo assim... Tipo, o Iago fez um vídeo sobre o meu vídeo. Eu quero que as pessoas se sintam felizes. Eu não quero que as pessoas... Pô, associar o Iago a uma coisa... Não é uma caça a bruxas. Não é isso. Eu não quero isso. Só que muito desse cenário que criaram sobre mim... Tava relacionado com como as pessoas enxergavam a forma como eu falava e como as pessoas interpretavam a informação. Porque vocês sabem que na internet, cara, o maior problema da internet, e isso eu falo assim com tranquilidade, é a interpretação. Com certeza. As pessoas não conseguem interpretar. E aí as pessoas vinham atacando os outros, tipo, o Iago falou isso, o Iago é foda e você é um bosta. Gente, não é isso. Eu só tô falando que aquela informação, ela não tá correta. Então assim, vou me desculpar aqui por todos os influenciadores que se sentiram... Não era o meu ofendidos. Objetivo. Não era. Mas eu aprendi. Com certeza. Eu aprendi que na internet você tem que respeitar a ignorância dos outros. Pra que não dê margem pra que elas... Vai lá quem Radicalismos quiser. derivados. É.